Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Copper Hill, Tennessee. Uma cidade quase invisível no mapa, espremida entre colinas arborizadas e estradas secundárias conhecidas apenas pelos moradores locais. Parece congelada no tempo, como se o mundo moderno tivesse parado em sua periferia, incapaz de cruzar suas fronteiras invisíveis. As casas são realmente charmosas, com suas varandas de madeira pintadas de branco, balanços que rangem e jardins meticulosamente cuidados. As calçadas são ladeadas por bordos centenários, e os postes de luz emitem um brilho suave, quase nostálgico. As pessoas cumprimentam você na rua, olham diretamente nos olhos e lhe desejam um bom dia com um sorriso. Mas esses sorrisos são codificados. Não são direcionados a todos da mesma forma. Em Copper Hill, distinguimos entre aqueles que são daqui e aqueles que não são. A diferença pode ser sentida, ouvida, vista, às vezes até antes da primeira palavra ser dita. Os olhares, no entanto, duram um segundo a mais. Como se estivessem esperando um erro, uma justificativa, uma traição às regras invisíveis. Aqui as tradições não são simplesmente respeitadas. Elas são preservadas. Proteger a velha ordem tornou-se algo natural. Mudanças, de qualquer tipo, são percebidas como um perigo. Um ataque a um modo de vida que se acreditava imutável. E ninguém simboliza essa mentalidade melhor do que o xerife George Carter. Um homem alto com um rosto esculpido como pedra antiga, George é um ex-soldado convertido à vida civil. Seu bigode grisalho, aparado milimetricamente, tornou-se uma espécie de brasão pessoal. Ele fala pouco, mas suas palavras são autoritárias. Ele acredita na disciplina, na hierarquia e em uma América que agora existe apenas em mentes nostálgicas. Sua filha, Emily, é a estrela da cidade. Linda, carismática e talentosa em tudo que faz. Ela é admirada, invejada e alguns até a temem um pouco. Ela herdou a rigidez do pai, mas com um verniz de elegância e modernidade. Ela é vista como o futuro rosto de Copper Hill. No entanto, por trás de seus sorrisos, Emily nunca aprendeu a questionar as verdades que lhe foram ensinadas desde a infância. Para ela, a ordem é natural, e qualquer coisa que a perturbe é suspeita. Numa manhã de terça-feira de verão, enquanto o sol dourado incide sobre as janelas da McGee's Coffee Shop, um SUV preto com vidros escuros para na rua principal. Chama a atenção simplesmente por sua estranheza. Novo demais. Silencioso demais. Muito, fora de moda. A porta se abre. Um homem sai. Negro, alto, com uma elegância que parece quase irreal naquele cenário congelado. Seu terno cinza escuro veste perfeitamente. Sua camisa branca não tem vincos. Seus sapatos brilham, mas discretamente. Ele usa óculos com aros de metal e na mão, uma pasta de couro curtido, gasta, mas bem conservada. Ele abre a porta do café. Um sino toca. O silêncio se instala. 1 segundo. 2, 3... O tempo para brevemente, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. Então as conversas recomeçam, mas em voz baixa, tingidas por uma confusão difícil de nomear. O homem pede um café preto. Sem açúcar. Sem creme. Senta-se sozinho a uma mesa nos fundos. Abre a pasta, lê algumas páginas, toma um gole, sem sequer olhar ao redor da sala. A 2 mesas de distância, Emily o encara. A princípio por curiosidade. Depois, aos poucos, seu olhar se endurece. Ela observa sua postura, sua calma, sua confiança. Ele não tenta se justificar, não parece preocupado em ser observado. Age como se tivesse todo o direito de estar ali. E é justamente isso que incomoda Emily. Ela franze a testa. Quem é esse homem? Por que ele parece não saber que não é daqui? Uma tempestade silenciosa se forma em sua mente. Ela sente, sem conseguir explicar, que este homem representa algo fora do seu mundo. Um lembrete de que a ordem estabelecida pode ser perturbada simplesmente pela presença de alguém que não se curva. Então, sem pensar, movida por um impulso misturado com medo, orgulho e racismo internalizado, ela pega o telefone. E ela liga para o 911. Sua voz é trêmula, mas calculada. Tem um homem, um estranho. Acho que ele roubou minha bolsa. Ele está sentado lá atrás. Ele está fingindo ler. Quando as luzes azuis começam a piscar do lado de fora da McGee's Coffee Shop, os clientes imediatamente percebem que algo incomum está acontecendo. A pequena cidade de Copper Hill não é estranha a prisões, mas nunca neste tipo de contexto. Nunca com tanta urgência. 2 policiais com armas nos cintos entram rapidamente. Eles olham ao redor antes de se dirigirem a uma figura calma sentada no fundo da sala. Na porta, Emily Carter está chorando.
Ou pelo menos é o que parece. Lágrimas escorrem pelo seu rosto corado, mas não são lágrimas de medo ou trauma. São lágrimas teatrais. Lágrimas que ela aprendeu a deixar fluir desde a infância, quando uma birra não bastava. Sua maquiagem está intacta, definida demais para ser verdade. Ele roubou minha bolsa, ela soluça. Ele saiu com ele enquanto eu estava no banheiro. Ela não pensou nas consequências por um segundo. Ela simplesmente queria apagar o desconforto causado pela presença daquele homem. Queria tirá-lo de lá, afastá-lo, puni-lo por sua confiança. E agora a máquina está em movimento. Enquanto ela diz isso, o xerife George Carter entra pisando duro, acompanhado de seu assistente. Ele nem precisa perguntar quem é. Sua filha está lá, com os olhos lacrimejando e o dedo apontando. A raiva do xerife não provém da dúvida. Ela advém da convicção de que um homem negro desconhecido ousou perturbar a ordem pacífica de sua cidade e, pior, ousou tocar em sua filha. Ele não faz perguntas. Nem para Emily nem para o suspeito. Algemem-no. O silêncio no café torna-se quase doloroso. Ninguém ousa dizer uma palavra. Os policiais se aproximam do homem, que fecha lentamente sua pasta de couro, sem pressa, sem pânico. Ele se levanta, ergue as mãos calmamente, como se já tivesse visto aquela cena 1000 vezes, em 1000 lugares diferentes. Eu não fiz nada. Sua voz é calma, profunda, controlada. Cada palavra é uma rocha nas águas turbulentas. O xerife não responde. Ele apenas emite um rosnado autoritário. Veremos isso na estação. As algemas estalam. A cidade respira fundo, como se aliviada por o encrenqueiro ter sido finalmente neutralizado. 30 minutos depois, enquanto Michael Lawson está trancado em uma cela na delegacia de polícia de Copper Hill, as paredes da instituição tremem sob o peso do que está por vir. O telefone do gabinete do xerife toca. Não é o celular. Não é a linha normal. Telefone vermelho, como se diz no jargão. Aquele que só os mais altos escalões do estado usam. O xerife atende. Carter. Um silêncio. Depois, uma voz firme, clara e facilmente reconhecível. Xerife George Carter, aqui é o governador do estado. O senhor acaba de prender Michael Lawson, promotor-chefe do estado do Tennessee. Um longo silêncio se instala. O xerife se endireita ligeiramente na cadeira. Ele empalidece. Solte-o imediatamente e peça desculpas. Se não o fizer nos próximos 10 minutos, considere-se suspenso provisoriamente, aguardando uma investigação. E acredite, a mídia será notificada. O telefone está fazendo barulho ao clique seguinte. O xerife permanece paralisado. O fone escorrega de seus dedos. Ele sente o suor escorrendo pela testa, pela nuca, sob a camisa engomada. Seu coração bate mais rápido. Ele se lembra da prisão, das lágrimas de Emily, do rosto calmo do homem das algemas. Ele não verificou nada. Não perguntou o nome dela. Não a ouviu. Seguiu um impulso, um hábito, um automatismo enraizado em anos de preconceito. O xerife desce lentamente até as celas. Suas mãos tremem levemente. Ele passa pela porta reforçada e entra no corredor frio e fluorescente. Michael Lawson está sentado no banco, tão calmo como sempre. Ele tirou o paletó e colocou os óculos ao lado. Ele está lendo um artigo sobre uma decisão judicial impresso em uma folha de papel dobrada. Quando o xerife se aproxima, Lawson mal ergue os olhos. Mas o que ele lança não é um olhar de reprovação, nem de triunfo. É um olhar insondável. Há algo maior que a raiva em seus olhos. Uma tempestade silenciosa. Uma profunda consciência da injustiça. Uma paciência nascida da experiência. Ele já viu aquele olhar antes. Ele sabe o que significa. O xerife, por outro lado, está arrasado. Sua voz é baixa, hesitante. Senhor Lawson, me desculpe. Ele pega as chaves, abre a cela. Michael Lawson se levanta. Pega sua pasta, coloca os óculos de volta sem dizer uma palavra. Ele não diz obrigado. Ele não diz, eu perdoo você. Ele não precisa fazer isso. Sua mera presença, intacta apesar da humilhação, é um julgamento por si só. Ele passa pelo xerife sem olhar para ele novamente. 2 dias após a prisão, os técnicos do departamento do xerife finalmente revisaram as gravações de segurança do McGee's Coffee Shop. O sistema, embora modesto, era bastante claro. Vários ângulos retratavam claramente a cena em questão. Vemos Emily se afastando da mesa com a bolsa sobre a cadeira, intocada. Michael, por sua vez, não se moveu da cadeira. Ele está olhando documentos, tomando café e nem sequer olhando na direção dela. Alguns momentos depois, Emily retorna, hesita e então liga para o 192. O xerife, parado atrás dos técnicos, não diz nada. Seu rosto empalidece. Seu maxilar se contrai. O homem que ele algemou sem a menor evidência é inocente.
absolutamente inocente. E sua filha mentiu. Deliberadamente. Friamente. Metodicamente. Ele chama Emily para seu escritório. As câmeras flagraram tudo. Você nunca foi roubada. Você inventou. Por que, Emily? Por que você fez isso? Emily se retrai. A princípio, ela nega. Depois, entra em pânico. Pai, eu estava com medo. Ele não era daqui, ele era estranho. Eu não queria. E o que você não queria? Que um homem negro sentasse na mesma cafeteria que você. Você tem noção do que fez? Ele não é um estranho, Emily. Ele é o procurador-geral do estado. Você nos colocou em uma situação insustentável. Ela treme, chora, implora. Mas algo mudou nos olhos de George Carter. É um olhar vazio, cansado, quebrado. O xerife entende que não pode deixar este caso sem solução. Não desta vez. Emily se recusa a retirar a queixa, convencida de que a humilhação pública seria pior do que a mentira em si. Ela se apega a um orgulho cego. Mas Michael Lawson não busca humilhá-lo. Ele não grita nem se expõe na mídia. Ele segue um caminho diferente. Michael está entrando com uma ação judicial. Ele não está processando por vingança. Ele não está buscando pena de prisão. Ele quer atingir com mais força as consciências. Ele está apresentando uma queixa por difamação, falsa denúncia e incitação à prisão arbitrária. Quando a mídia nacional descobriu o caso, a cidade de Copper Hill tornou-se palco de um debate acalorado. A foto de Michael algemado tirada de um telefone anônimo viralizou. Alguns viram nela uma lição de humildade para o sistema judiciário. Outros clamaram por uma caça às bruxas às avessas. Mas a opinião pública rapidamente se voltou para o lado de Michael. Ele personificava dignidade, contenção e comportamento exemplar. O julgamento começa em uma sala lotada. Emily está pálida e cansada, amparada por uma mãe envergonhada e um pai silencioso de 10 anos. Michael, em um terno sóbrio, testemunha calmamente. Não estou aqui por mim. É por todos aqueles que nunca tiveram meios de se defender. Por aqueles cujas vidas foram destruídas por uma simples mentira. Porque neste país, uma palavra pode destruir uma reputação. Uma acusação pode destruir uma vida. E muitas vezes essas palavras têm uma cor. Suas palavras ecoam por toda parte. Nos jornais, na televisão, nas redes sociais. Ele se torna a voz dos que não têm voz. Emily no banco das testemunhas desaba. Ela cai em prantos. Eu sinto muito. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu não sabia. Mas as lágrimas não são mais suficientes. O veredito foi dado: serviço comunitário, multa pesada e proibição por tempo indeterminado de exercer qualquer cargo público. O xerife Carter, profundamente comovido, anuncia sua aposentadoria no dia seguinte. Ele não aguenta mais os olhares. Não suporta mais os seus. Ele sai do escritório sem cerimônia, levando apenas uma foto de Emily quando criança e sua antiga medalha militar. Michael permanece. Ele comprou um prédio antigo e abandonado nos arredores da cidade. Lá fundou um centro jurídico comunitário gratuito para os moradores de Copper Hill e arredores. Ele oferecia aconselhamento, workshops e presença. Uma luz discreta em uma cidade que precisava dela. Numa tarde de outono, enquanto folhas avermelhadas cobrem as calçadas, Emily entra pela porta do centro. Ela veste um casaco bege simples, as feições contraídas e a voz baixa. Sei que não tenho o direito de te perguntar nada, mas queria pedir desculpas. Sinceramente. Eu entendi. Tarde demais. Michael, sentado à sua mesa, ergue os olhos. Ele a observa longamente. Vê uma jovem diferente. Quebrada talvez, mas lúcida. E responde suavemente. O perdão não me devolve o que me foi roubado, mas pode te libertar. Ele não acrescenta nada. Ela assente, com os olhos marejados, e depois vai embora. Copper Hill não se transforma da noite para o dia. Mas as coisas estão mudando. As opiniões estão mudando. Os silêncios estão menos opressivos. Os jovens vêm ouvir Michael falar sobre direitos, justiça e igualdade. Ele está se tornando um pilar silencioso, mas poderoso. E um dia, na parede do centro jurídico foi colocada uma placa. Para aqueles que foram acusados injustamente, para aqueles que encontraram forças para falar a verdade. Às vezes basta um homem íntegro, de pé em meio à tempestade, para que a luz finalmente brilhe em uma cidade escura. Você gostaria que eu adaptasse esta história para um vídeo ou escrevesse um epílogo alternativo?